Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 2 sobre sequências numéricas. O objetivo da aula é definir sequência monótona, provar que toda sequência monótona limitada é convergente, enunciar e demonstrar o teorema de Bolzano-Weierstrass e discutir sobre limites infinitos. Definição: uma sequência xn chama-se monótona quando se tem xn menor ou igual ao xn mais 1 para todo n, ou então xn maior ou igual a xn mais 1 para todo n natural. Neste primeiro caso, nós dizemos que a sequência ela é não decrescente, e neste segundo caso, nós dizemos que a sequência é não crescente. Quando nós temos que xn é menor que o xn mais 1 para todo n, nós vamos dizer que a sequência ela é crescente, e caso xn é maior que o xn mais 1 para todo n, nós vamos dizer que a sequência ela é decrescente. Por exemplo, esta sequência cujo termo geral é 2n mais 1, ela é uma sequência monótona, pois ela é crescente. No caso, listando aqui alguns elementos dessa sequência, tomando n igual a 1, nós obtemos 3, n igual a 2, 5, n igual a 3, 7, e assim em diante. Vocês estão vendo que nesse caso, os termos vão ficando cada vez maiores, e isso indica que de fato essa sequência ela é crescente. Mas como que a gente prova essa informação? Nós devemos provar que o xn mais 1 é maior que o xn para todo n. Então, o xn é dado por 2n mais 1. Nós sabemos que o 2n mais 1 é menor do que o 2n mais 3. O 3 eu posso escrever como 2 mais 1, e eu vou colocar o 2 em evidência, obtendo essa expressão. Eu utilizei esse raciocínio para chegar nisso, que é exatamente o xn mais 1, ou seja, o xn é menor que o xn mais 1, e de fato a sequência ela é crescente. Agora, vamos considerar a sequência definida de forma recursiva, onde o x1 é igual a 1 e o xn mais 1 é definido como xn mais 1 dividido por 3, para todo n maior do que 1 natural. Essa sequência ela é uma sequência monótona, pois ela é decrescente. E além disso, note que o xn é maior do que meio para todo n natural. Só para a gente visualizar aqui alguns elementos dessa sequência, o x1 vale 1, o x2 é dado como o x1 mais 1 sobre 3, ou seja, o x2 é 2 terços, o x3 é 5 sobre 9, o x4 é 14 sobre 27, e vocês estão vendo que os termos vão ficando cada vez menores. Isso indica que a sequência ela é decrescente, mas a gente precisa provar este fato. Para provar isso, primeiro nós vamos mostrar que o xn é maior do que meio para todo número natural n maior, faltou um igual aqui, a 1. Para n igual a 1, nós sabemos que o x1 é igual a 1 e 1 é maior do que meio. Agora nós vamos supor que o resultado é válido para n, ou seja, o xn é maior do que meio, e nós vamos mostrar que a afirmação é válida para o n mais 1. Ou seja, o xn mais 1, nós vamos provar que também é maior do que meio. Por definição, xn mais 1 é igual a xn mais 1 sobre 3. Utilizando aqui a hipótese de indução,
o xn é maior do que meio. Então, essa conta aqui é maior do que meio mais 1 sobre 3. Meio mais 1 é 3 sobre 2. 3 sobre 2 dividido por 3 é igual a meio. Portanto, o xn mais 1 é maior do que meio. E pelo primeiro princípio de indução, o xn é maior do que meio para todo número natural n. Agora nós vamos utilizar esse fato para provar que a sequência ela é decrescente. Observe que, se calcularmos o xn mais 1 menos xn, substituindo aqui o valor do xn mais 1, nós vamos obter xn mais 1 sobre 3 menos xn. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos obter essa expressão que pode ser escrita dessa forma. Agora, como nós provamos que o xn é maior do que meio para todo n, como aqui tem um menos, então essa expressão vai ser menor que menos 2/3 vezes meio mais 1/3. Ou seja, essa conta aqui vai dar zero. Isso significa que o xn mais 1 menos xn é menor do que zero. Esse elemento está negativo, passa para o outro lado positivo. Ou seja, o xn mais 1 é menor que o xn, e isso significa que, de fato, a sequência é decrescente. Outro exemplo, considere A um número real, sendo A maior do que zero e menor do que 1. Nós vamos definir a sequência xn, cujo termo geral é a soma do 1 com A ao quadrado até o A elevado a n para todo n em n. Então, essa sequência ela é monótona, pois ela é crescente. Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com essa sequência, como A é um número entre 0 e 1, vamos considerar esse exemplo aqui do A sendo meio. Sendo assim, o x1 vai ser igual a 3 sobre 2, o x2, 7 sobre 4, o x3, 15 sobre 8, e vocês estão vendo que esses cálculos indicam que a sequência é crescente. Agora, vamos provar que de fato ela é. O xn mais 1, por definição, é 1 mais A ao quadrado até o A elevado a n mais 1, sendo que o termo anterior aqui é o A elevado a n. Então, esses termos aqui são justamente o xn. Então, xn mais 1 é igual ao xn mais esse termo, e como esse termo aqui ele é maior do que zero, essa soma é maior que o xn, ou seja, o xn mais 1 é maior que o xn para todo n. Então, de fato, ela é crescente. Além disso, os termos dessa sequência podem ser calculados de uma maneira mais simples, pois, por definição, o xn é igual a 1 mais A ao quadrado até mais o A elevado a n. Multiplicando essa expressão por menos A, então aqui nós vamos obter menos AXN, menos A ao quadrado, menos A ao cubo, até o menos A elevado a n mais 1. Somando essas duas igualdades, nós vamos obter aqui do lado esquerdo xn que multiplica 1 menos A, e do lado direito, cancelando os termos, nós vamos obter o 1 menos o A elevado a n mais 1. Como o A é diferente de 1, o A é menor do que 1, então esse termo aqui é diferente de zero, posso passar dividindo, ou seja, o xn pode ser também calculado por essa expressão, ao invés de ser calculado por essa soma. Exemplo: essas três sequências aqui não são monótonas. A primeira delas,
cujo termo geral é n elevado a 1 sobre n. Calculando aqui alguns termos dessa sequência, nós temos o 1, raiz de 2, raiz cúbica de 3, raiz quarta de 4 e assim em diante. Então, calculando aqui essas raízes, nós obtemos que o x1 é 1, o x2 é 1,41, o x3 é 1,44, o x4 é 1,41 e assim em diante. Então, vocês estão vendo que esse elemento é maior do que esse elemento é maior do que esse, mas este elemento é menor do que esse. Então, essa sequência aqui ela não é crescente nem decrescente. Já nessa segunda sequência, cujo termo geral é menos 1 elevado a n sobre n, calculando aqui alguns termos dessa sequência, nós obtemos esses números e vocês estão vendo que esse número é maior do que esse, mas esse número é menor do que esse. Então, essa sequência não tem um comportamento nem de sequência crescente nem decrescente, por isso que ela não é monótona. E já nesse último caso, os termos vão alternando entre menos 1 e 1, e isso significa que ela não é monótona. Um resultado importante sobre sequências monótonas é que toda sequência monótona limitada é convergente. Então, nós vamos considerar uma sequência monótona, digamos que ela seja não decrescente e, além disso, ela é limitada. Nós vamos provar que ela é uma sequência convergente. Assim, se essa sequência é limitada, isso significa que o conjunto formado pelos seus termos, no caso aqui eu estou chamando de conjunto X, ele é um conjunto limitado. E se nós temos um conjunto limitado de números reais, esse conjunto possui supremo. No caso, eu estou denominando o supremo do conjunto X de A. O que nós vamos provar é que essa sequência converge para esse número A, que é o supremo do conjunto X. De fato, como A é o supremo de X, nenhum número menor do que A pode ser cota superior de X. Ou seja, dado um epsilon maior que zero, o número A menos epsilon, que é um número menor do que A, não pode ser cota superior de X. Logo, deve existir um elemento em X que é maior do que ele. Ou, de forma equivalente, existe o número natural n0, tal que o A menos epsilon é menor do que o X n0. Além disso, por hipótese, essa sequência xn ela é não decrescente. Assim, se o n é maior que n0, então o xn é maior ou igual que o xn0. Deste modo, dado um epsilon maior que zero, existe esse número natural n0 que vem do fato deste número não ser cota superior de x, de forma que, se n é maior que n0, então o xn, como nós vimos aqui, é maior ou igual ao xn0, mas o xn0 é maior do que A menos epsilon. Por outro lado, como A é o supremo de x, isso significa que A é maior ou igual a todos esses x aqui, ou seja, o xn é menor ou igual a A. Mas se eu somar a A um número maior do que zero, no caso aqui o epsilon, esse elemento vai ser estritamente maior do que o xn. Então, o xn também é menor do que A mais epsilon. Isso significa que todos os elementos xn's, cujo n é maior que n0, pertencem ao intervalo de centro A
e raio epsilon. Portanto, dessa expressão, nós podemos concluir que o limite do xn é igual a A. Observação. Vocês estão vendo que o teorema 1 fala que toda sequência monótona limitada é convergente. Então, por hipótese, nós teríamos que considerar uma sequência monótona. Então, nós supomos que essa sequência ela é não decrescente. Mas caso a sequência fosse não crescente, em vez de considerar o supremo desse conjunto X, nós iríamos considerar o ínfimo desse conjunto X e provar que o limite do xn é o ínfimo do conjunto. Corolário 1, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente. Esse resultado vai ser importante quando nós formos falar sobre a topologia da reta. Prova. O que nós vamos fazer é mostrar que toda sequência possui uma subsequência monótona. E se por hipótese nós estamos considerando uma sequência limitada, então essa subsequência também vai ser limitada. E se essa subsequência é monótona e limitada, então ela é convergente, que é o que o teorema de Bolzano-Weierstrass nos diz. Então, para provar o corolário 1, nós vamos dizer que um termo xn da sequência vai ser destacado quando o xn é maior que o xp para todo número natural p maior do que n. Por exemplo, dizer que o x3 dessa sequência é um elemento destacado significa que o x3 é maior ou igual ao xp para todo p maior do que 3. Isso significa que o x3 tem que ser maior ou igual que o x4, x5, x6, x7, x8, x9 e assim em diante. Então é isso que essa nova definição aqui está querendo nos dizer. Sendo assim, considere D o conjunto dos índices n tais que o elemento xn é destacado. Aí aqui nós temos duas possibilidades. Se esse conjunto D for um conjunto infinito, nós podemos escrever os elementos de D dessa forma, como N1, N2, N3, Nk e assim em diante, onde o N1 é menor que o N2, que é menor que o N3, e assim sucessivamente, pois esse conjunto D é um subconjunto de números naturais. Observe que, se esse conjunto D é formado pelos índices n tais que xn é destacado, isso significa que o xn1 é maior ou igual ao xp para todo p maior que n1. Como o n2 é maior que o n1, isso significa que o xn1 é maior que o xn2. Agora, como o n2 pertence a D, isso significa que o xn2 também é um elemento destacado, ou seja, o xn2 é maior ou igual ao xp para todo p maior que n2. Como o n3 é maior que o n2, então o xn2 é maior ou igual ao xn3. Então, até esse ponto, nós obtemos que o xn1 é maior ou igual ao xn2, que é maior ou igual a xn3, e, prosseguindo com esse raciocínio, vai ser maior ou igual ao xn4, que é maior ou igual ao xn5, e assim em diante. Ou seja, nós obtemos uma subsequência monótona, no caso, não crescente, que era o que a gente queria provar. Agora, se esse conjunto D fosse um conjunto finito, nós vamos considerar M1 um número natural
maior do que todos os elementos de D. Então, se D é finito, existe um número natural que é maior do que todos esses elementos. No caso, eu vou chamar de M1. Como o M1 é maior do que todos esses elementos, isso significa que M1 não pertence a esse conjunto D. Ou seja, o xM1 não é destacado. Isso significa que existe um número natural, que eu estou chamando aqui de M2, maior do que M1, tal que o xM1 é menor que o xM2. Como o M2 é maior que M1, M2 também não pertence a esse conjunto D. Isso significa que o xM2 também não é um elemento destacado. Logo, existe um M3 maior do que M2, tal que o xM3 é maior que o xM2, que por sua vez era maior que o xM1. Prosseguindo com esse raciocínio, nós vamos obter uma subsequência crescente e com isso a gente prova o teorema de Bolzano-Weierstrass. Exemplo: nós já provamos que essa sequência é uma sequência monótona, mas nós sabemos que essa sequência não é convergente e isso não contradiz o teorema anterior, pois essa sequência não é limitada. Letra B. Como já vimos, a sequência definida por x1 igual a 1 e xn mais 1 como xn mais 1 sobre 3, para todo natural n maior do que 1, ela é uma sequência monótona, a gente provou que ela é decrescente, e ela é uma sequência limitada, a gente provou que o xn é maior do que meio para todo n natural, e como ela é decrescente, o primeiro termo, no caso o 1, é maior do que xn para todo n, ou seja, o xn é maior do que meio e menor do que 1 para todo n. Então, nós temos uma sequência que ela é monótona e limitada. Logo, ela é uma sequência convergente. Vocês estão vendo que o teorema garante que a sequência é convergente, mas não nos diz o valor da convergência. E é isso que a gente vai calcular agora. Então, o que a gente acabou de concluir aqui é que o limite de xn existe, que eu vou denotar aqui por L. Como o limite de xn é igual a L, o limite do xn mais 1 também é igual a L. Então, omitindo a quantidade finita de elementos da sequência, a sequência continua convergindo para o mesmo valor. No caso aqui, eu estou omitindo somente o primeiro termo dessa sequência. Então, o limite do xn mais 1 eu sei que é igual a L, mas o xn mais 1 é dado por essa sentença. Então, vou substituir esse valor pelo xn mais 1. Então, o limite de xn mais 1 sobre 3 é igual a L, mas utilizando propriedade de limite, esse limite aqui do xn é igual a L, então esse limite aqui como um todo é dado como L mais 1 sobre 3, que eu sei que é igual a L. O 3 está dividindo, passa multiplicando, o L mais 1 é igual a 3L, isso significa que o L é igual a meio, ou seja, essa sequência converge para meio. Item C, considere A um número real, sendo A maior do que 0 e menor do que 1. Em relação a essa sequência, que nós provamos que pode ser dado por essa sentença, para todo n natural, tem-se que xn é limitada, pois todos os termos dessa sequência são positivos, são maiores que 0 e são menores que 1 sobre 1 menos a, pois quando n é muito grande, nós sabemos que esse fator aqui aproxima do zero, pois o a é um número entre 0 e 1, e isso significa que o xn é menor que 1 sobre 1 menos a.
afirmamos que o limite de xn é igual a 1 sobre 1 menos a. Para isso, basta tomar o número natural n0 maior do que este elemento para que a definição de sequência convergente seja satisfeita. Agora vamos falar sobre limites infinitos. Dizemos que uma sequência xn tem limite infinito, denotamos limite de xn igual a infinito, se para todo número a maior do que zero, existir um número natural n0, tal que se n é maior que n0, então o xn é maior do que a. Neste caso, como o limite não é um número real, nós dizemos que essa sequência não converge. Vocês estão vendo que até então existem dois tipos diferentes de divergência, que é quando o limite não existe e é quando o limite é infinito, como neste caso. De forma análoga, dizemos que uma sequência xn tem limite menos infinito, denotamos dessa forma, se para todo a maior do que zero, existe número natural n0, tal que n maior que n0, implica que o xn é menor que menos a. Então, como no caso anterior, nessa segunda possibilidade, o limite também não é um número real e essa sequência não é convergente. Exemplo, a sequência raiz de n tem limite infinito. De fato, dado o número a maior do que zero, nós temos que mostrar que existe o número natural n0, de forma que se n é maior que n0, então o xn é maior do que a. Para isto, basta tomar o número natural n0 maior do que o a ao quadrado, pois se o n é maior que n0 e o n0 é maior que a ao quadrado, então nós obtemos que n é maior que a ao quadrado, tirando a raiz aí dos dois lados, então a raiz de n é maior que raiz de a ao quadrado, como a é maior do que zero, a raiz de a ao quadrado é o próprio a, isso mostra que a raiz de n é maior do que a, ou seja, a sequência xn é de fato maior do que o a, como nós queríamos provar. Segundo exemplo, se a é um número real, tal que a é maior do que 1, então o limite de a elevado a n é igual a infinito. Com efeito, como a é um número maior do que 1, nós podemos escrever a como 1 mais 1h, onde esse número h é maior do que 0. Sendo assim, dado um a maior do que 0, basta tomar um número natural n0 maior do que esse termo. De fato, se n é maior que n0 e o n0 é maior do que isso, então n é maior do que esse termo aqui. Daí, a sequência xn é igual a elevado a n. O a, como nós vimos, pode ser escrito como 1 mais h. Então aqui nós temos 1 mais h elevado a n. Pela desigualdade de Bernoulli, esse fator é maior ou igual a 1 mais nh, mas como n é maior do que esse termo, então essa expressão é maior substituindo n por esse valor. Então aqui nós vamos obter que essa expressão é maior que 1 mais a menos 1 sobre h vezes h. Cancelando o h, fazendo esse cálculo, nós obtemos o a, que é o que a gente queria provar. Teorema 2. Se o limite de xn é infinito e a sequência yn ela é limitada inferiormente, então o limite do xn mais yn é igual a infinito. Se o limite do xn é infinito e existe uma constante c maior do que zero,
tal que o yn é maior do que c para todo n natural, então o limite de xn vezes yn é igual a infinito. Item C. Se xn é maior do que c, que é maior do que zero, yn é maior do que zero para todo n natural, e o limite de yn é igual a zero, então o limite do xn sobre yn é igual a infinito. E por último, se a sequência xn é limitada e o limite de yn é igual a infinito, então o limite de xn sobre yn é igual a zero. Eu não vou provar esse teorema 2, porque o mais importante a respeito dele é justamente essa observação. As hipóteses feitas nos itens do teorema anterior têm por objetivo evitar algumas das chamadas expressões indeterminadas. No item A, por exemplo, nós procuramos evitar a expressão infinito menos infinito, que é uma expressão indeterminada. Quando nós dizemos expressão indeterminada, isso significa que quando o limite do xn é infinito e o limite do yn é menos infinito, nós não podemos concluir nada a respeito do limite do xn mais yn, pois, observe o seguinte, considere essa sequência xn e essa sequência yn. Vocês estão vendo que o limite de xn é infinito, o limite de yn é menos infinito, e o limite dessa soma, no caso, somando essas duas sequências, resta o menos 1 elevado a n, e nós sabemos que esse limite não existe. Mas pode ser que, nessa mesma situação aqui, o limite seja diferente, seja menos infinito, que é o que acontece nesse caso, quando o xn é igual a n e o yn é igual a menos 2n. O limite de xn está dando infinito, o limite de yn menos infinito, e o limite dessa soma, xn mais menos 2n é menos n, ou seja, esse limite é de fato menos infinito. Agora, nessa terceira situação, o limite do xn continua sendo infinito, o limite do yn menos infinito, mas nesse caso, a soma do xn com o yn está convergindo para 3. Portanto, quando o limite do xn é infinito e o limite do yn é menos infinito, nós não podemos falar nada a respeito do limite do xn mais yn. E nos demais itens do teorema anterior, as hipóteses feitas excluem os limites do tipo 0 vezes infinito, 0 sobre 0 e infinito sobre 0, ou seja, essas expressões aqui também são consideradas indeterminadas. Além disso, as expressões infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito e 0 elevado a 0 também são consideradas indeterminadas. Com isso, a gente finaliza a aula 2 sobre sequências numéricas.